torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz e vamos para o nosso pré-jogo, porque quinta-feira é dia de Independiente e Santos pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. No primeiro jogo, na semana passada, o Santos venceu por 1-0, gol de Caio Jorge, mas aquela sensação, principalmente pelo segundo tempo do Santos, que dava para ampliar a vantagem. O João Paulo também, nas poucas vezes que foi acionado, foi muito bem. Então o Santos conseguiu um resultado importante para jogar na Argentina, mas também o Santos não pode abdicar do seu ataque, né? Se o Santos fizer um gol lá na Argentina, por exemplo, o Independiente precisa fazer pelo menos 3-1 para conseguir ficar com a classificação. Então, um gol na Argentina é a nossa missão inicialmente para complicar ainda mais a vida dos argentinos, né? Vale ressaltar que tem todo um clima aí do jogo de 2018, agora também a questão do Caio Jorge, poderia ter jogado, não poderia ter jogado, enfim. Então, um clima bem assim disputado que a gente pode esperar para o jogo de quinta-feira. E vamos começar essa análise, né, desse jogo, como o Santos pode jogar. Temos duas importantes mudanças no time titular do Santos, inclusive já quero a participação de vocês aqui, mas vamos começar primeiro pelos relacionados do Santos, 24 relacionados. Vamos começar aqui pelos goleiros. Logo de cara a gente tem o retorno do John, né, que está recuperado daquele problema que ele teve no joelho desde aquele jogo contra o São Paulo. Então, goleiro, João Paulo, John e Diógenes. Laterais, Pará, Madison e Felipe Jonathan. Vale ressaltar que o Moraes, né, foi diagnosticado com uma lesão de grau 1 na coxa esquerda, então é desfalque para esse jogo contra o Independiente, deve ficar pelo menos mais algumas partidas de fora. Zagueiros do Santos, Luiz Felipe, Kaique, Danilo Boza. Meio-campistas, Camacho, Giamota, Pirani, Carlos Sanches, Alisson, Ivonei, Vinícius Balieiro e Vinícius Anocelo. Atacantes, Marinho, Marcos Guilherme, Caio Jorge, Lucas Braga, Ângelo, Marcos Leonardo e Raniel. Esses são os 24 relacionados do Santos e temos mudanças importantes na escalação do time do Santos, que indica a forma que o Santos deve enfrentar o time do Independiente, né? Mesmo com essa vantagem de 1-0 do jogo na Vila Belmiro, o Santos, até mesmo pela característica do técnico Fernando Diniz, não deve abdicar do ataque. E principalmente da questão da posse de bola. Não tem nenhum jogo até o momento do Fernando Diniz no comando do Santos que nós tivemos menos posse de bola. E quando você tem a posse de bola, você evita que o adversário, né, meio que óbvio, também esteja com a bola e crie chances de gols. Então, quanto mais tempo a bola está com a gente, é uma forma de defesa também. E outra questão, antes da gente falar aqui da provável escalação, existia dúvida no gol, né? Até mesmo com o John relacionado para a partida, mas a tendência é que o João Paulo seja o titular. Até acho que é o certo a se fazer, até nos últimos vídeos, nas lives que a gente faz aqui no canal, muitos de vocês me perguntando, Nájila, será que é John ou João Paulo para esse jogo contra o Independiente? O que você faria? E sinceramente, o John estava melhor que o João Paulo, né? Agora, depois dessa lesão que ele teve, não sei como que ele volta. Mas para esse jogo, na Argentina, eu acho que ritmo de jogo é importante. Então, eu iria com o João Paulo também. Vamos falar então da provável escalação do time do Santos e depois a gente comenta algumas questões desse time titular do Fernando Diniz. Começando por João Paulo, Madison, né, a grande mudança que a torcida estava pedindo, Madison no time no lugar de Pará, Luiz Felipe, Kaique e Felipe Jonathan, Camacho, Giamota e Carlos Sanches, que é outra mudança também, né, sai o Pirani do time, Marinho, Marcos Guilherme e Caio Jorge. A gente observa com essa escalação que o Santos vai para o ataque, principalmente na questão do Madison. Eu sempre falo aqui que o Madison é um jogador que até muitos falam que ele é muito mais ponta do que lateral de fato. Ele sempre dá esse apoio interessante para o Santos na linha de fundo, faz uma parceria bacana com o Marinho, até mesmo com o próprio Sanches, e os dois vão para o jogo, tanto o Madison como o Sanches. Então é importante também o Santos investir nas suas laterais e também tomar cuidado
com as laterais, né? O time do Independiente não tem aquele 10 clássico, né? Não tem um armador. Aliás, o meio e o ataque do Independiente são alguns calcanhar de Aquiles, né? Do time argentino. Então, eles apostam bastante pelas laterais, que são alguns pontos de destaque do time argentino. Então, o Santos precisa também se proteger e ter jogadores bem atentos ali nas laterais, né? Quem sabe o Madison, como é um jogador mais rápido que o Pará, por exemplo, pode auxiliar nessa recomposição também. Visto que uma coisa que o Santos também tem que tomar cuidado é o posicionamento dos seus defensores, principalmente também o Madison, né? A gente fica falando aqui que o Pará estava falhando, mas no último jogo contra o Bragantino, né, no segundo gol, o Madison estava ali desatento e o Santos acabou também tomando um gol, né? Aliás, o setor defensivo do Santos como um todo deu pane. Mas enfim, outra questão também que a gente precisa avaliar na saída do Pirani agora e a entrada do Carlos Sanches. O Sanches já era um indício, principalmente desde o jogo contra o Bragantino, que ele já estava perto de voltar a ser titular do time do Santos, né? Aguenta mais minutos em campo. Então isso foi um bom indício. Mas eu confesso para vocês que eu esperava que quem fosse sair do time do Santos fosse o Giamota, porque o Pirani vem crescendo o desempenho dele e o Giamota em algumas partidas, né, estava mais regular do que em ascensão. Só que a gente também precisa avaliar o seguinte: não vai jogar o Alisson, vai jogar o Camacho, que é um jogador que consegue fazer alguns desarmes, mas o forte do Camacho é a questão do passe, né? A saída de bola do Camacho é muito boa. Ou seja, o Giamota, ele tem muito mais capacidade de marcação do que o Pirani. E o Sanches, a grande a grande sacada do Fernando Diniz para colocá-lo na vaga do Pirani é deixá-lo mais próximo à área. Até mesmo por conta da idade, né, 36 anos, também não deixar uma certa pressão, uma responsabilidade em cima do Sanches de marcação, então ele coloca ali naquela faixa de campo do Pirani, e o Giamota auxilia na marcação, como ele vem fazendo muito bem nos últimos jogos. Tem até partidas que o Giamota não aparece tanto armando jogadas, mas ele aparece ajudando na questão de recomposição, enfim, ele tem essa importância tática para o time do Santos. Então, entendo que ele vai abrir mão, pelo menos para esse jogo, até mesmo, né, que continue dando sequência, para que o Sanches entre na vaga do Pirani. Teve jogos que o Sanches entrou na vaga do Giamota, e teve jogos que o Sanches entrou na vaga do Pirani. Mas acredito que deve ser, né, essa ideia de conseguir proteger um Santos um pouco na questão da marcação. Outra questão que a gente precisa levar em conta, pensando na escalação do Santos, daqui a pouco a gente comenta como o Independiente deve jogar, as opções para o segundo tempo. Principalmente alguns jogadores aqui que eu quero destacar. Com certeza, Lucas Braga vai entrar e pode ser também que o Pirani entre no time do Santos. Então a gente consegue também manter esse nível de intensidade do time do Santos para o segundo tempo. Ou até mesmo no segundo tempo, ele pode colocar o Lucas Braga, colocar o Marcos Guilherme também mais centralizado como meia, que ele vem fazendo isso em vários jogos, né, na segunda etapa. Então, o time do Santos pode brincar taticamente na segunda etapa e mantendo o nível, mantendo um time com velocidade, principalmente visando contra-ataque, uma transição, né, rápida para conseguir surpreender o time argentino. E vamos agora para o time do Independiente, né? Eles devem repetir a escalação do último final de semana, onde eles não venceram o Argentino Júnior, se eu não me engano, o jogo foi 0-0. E o time do Independiente, como eu falei aqui, não tem a característica de ter um meia armador, aquele cara que pensa jogada e tal. Né? Então, se o Santos conseguir encaixar muito bem a marcação para neutralizar esses jogadores do meio para frente, já vai ser uma coisa muito bacana, mas precisa ficar atento nas laterais. E aí, Felipe Jonathan, que volta ao time, precisa ficar de olho. Madison, na outra lateral, também precisa ficar de olho. O Camacho também dando esse suporte, os zagueiros do Santos, enfim, todo mundo precisa se ajudar e ficar de olho nessas laterais do time do Independiente. Outra questão, um dos principais jogadores do Independiente é o Silvio Romero. O que o Santos precisa tomar cuidado? É um jogador que tem uma boa bola aérea, então tem que ficar de olho nessa questão da marcação, não errar como errou contra o Palmeiras, por exemplo. Não é um jogador de muita movimentação, mas é um atacante de área, digamos assim, né? Se a bola sobrar no pé dele, ele sabe o que fazer. Inclusive foi ele o autor do gol que acabou sendo impedido, né, do time do Independiente, naquele erro do Pará. Enfim, o Santos precisa neutralizar
algum desses pontos, né? A zaga do Independiente, que é um ponto positivo, porque eles conseguem encaixar bem a marcação, né? Se o time, por exemplo, se o Santos não conseguir ter uma movimentação para sair dessa marcação da zaga, vai ser perfeito para eles. Mas uma coisa que é importante, a zaga do time do Independiente é um pouco mais lenta. Então o Santos pode explorar aí a velocidade dos seus pontas, né? Tanto o Marcos Guilherme como também do Marinho. O Caio Jorge é um jogador que tem explosão também. Então a gente pode aproveitar essa questão da transição jogando contra o time do Independiente. A situação é a seguinte, como eu comecei o vídeo, o Santos entra já classificado. Se for 1-0 para o Independiente, vamos para os pênaltis. 2-0, eles levam a classificação, mas se o Santos fizer um gol, aí eles precisam fazer 3, né? Se o Santos fizer 2, eles precisam fazer, e assim sucessivamente. Então, é uma vantagem importante? Sim, mas a gente não pode sentar em cima dessa vantagem. Precisamos jogar para vencer. O Santos jogando para vencer vai ter grande chance de se aproximar da próxima fase, né, das quartas de final. E outra coisa, o Santos gosta de jogar contra times que vêm para cima dele. E o Independiente precisa fazer gol. Então pode ser que sobre aí algum espaço e o Santos consiga aproveitar em contra-ataque, fazendo transições mais rápidas, mais ofensivas. Então é isso, o Santos precisa aproveitar também para conseguir matar o jogo o quanto antes e jogar concentrado. Caso o Independiente, né, até bater aqui na madeira, faça um gol, voltar ao jogo, né? Um dos grandes problemas do Santos nas últimas partidas é isso. Toma um gol e meio que parece que o mundo acabou, né? Não. Toma um gol, vida que segue, vai para cima, porque se fizer um gol, é nossa ainda a classificação. Quero os palpites de vocês aqui nos comentários. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e não esquece, depois do jogo tem live aqui para a gente repercutir. Tomara que a classificação do Santos para as quartas de final da Sul-Americana. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.